Independente se você for um empreendedor que está começando agora, ou você já for um empreendedor aí que tem um certo sucesso, tem muitos clientes, que fatura muito dinheiro, a primeira questão que você precisa trabalhar com você é a responsabilidade pelo que te acontece. É muito comum as pessoas externarem a responsabilidade, né? Ah, mas foi o cliente que não entendeu muito bem. Ah, mas foi o fornecedor que me falou uma coisa e entregou outra. Ah, mas foi o governo que... 3 pontinhos. A partir desse vídeo, você precisa parar imediatamente com essa questão de externalizar a responsabilidade. Eu sou o Fernando Ferreira, eu sou psicólogo e eu estou te falando isso com embasamento da psicologia. Nós, psicólogos, uma das primeiras coisas que nós observamos numa pessoa é o quanto que ela assume a responsabilidade dela pelo que acontece. Por mais que eventualmente tenha sim uma responsabilidade do outro, um fornecedor que fez uma coisa meio fora do que você estava imaginando, do que você estava esperando, um cliente que não teve uma conduta tão adequada com você, mas o ponto é, o que você fez, como que você se organizou de modo que aconteceu isso? Então eu não vou parar no outro, no que o outro fez, no problema do outro, eu tenho que entender o que eu fiz que influenciou para que acontecesse essa questão comigo. Porque o outro, a gente não tem manejo. Você não vai conseguir manejar o seu fornecedor. Você não vai conseguir mexer no seu cliente. Mas você consegue mexer em você. O que você faz, como que você se organiza de modo que o seu cliente ou o seu fornecedor, que eu estou dando como exemplo, você pode pensar em várias outras coisas, teve determinada conduta, te afetou de determinado jeito, fez com que você tivesse determinado problema. O que você fez? Então, a partir de hoje, você precisa parar. Sempre que você se pegar jogando a responsabilidade pro outro, parou. Para e pensa, tá, o outro fez isso, mas o que eu fiz? Que brecha que eu deixei? Que margem que eu abri? Como que eu me comuniquei? Como é que eu conduzi essa situação de forma que eu tive esse problema? Então, o primeiro pilar dessa mudança de mentalidade é a autorresponsabilização. A segunda mentalidade que você tem que ter, você tem que ser uma pessoa que adora, que para tudo para ouvir críticas em relação ao seu negócio. Sempre quando um cliente trouxer um problema, seja do seu negócio especificamente, ou até mesmo da indústria que você trabalha, qualquer tipo de problema que algum cliente levantar, para escutar. Mas eu tô falando ouvir, não é só para dizer, eu escuto o que meus clientes dão de feedback. Não, é para escutar de verdade, é para depurar, é para dissecar o problema que esse cara te trouxe. E eu tô te falando isso porque já faz muitos anos que eu empreendo e eu construí muitas coisas, eu construí produtos, eu construí processos, eu não sei nem como te dizer, assim, quantidade de coisas que eu consegui elaborar a partir de críticas. A partir do momento que um cliente falou que um serviço que eu prestei não ficou tão bom, eu falei, opa, peraí, mas por que não ficou bom? O que aconteceu? Me dá mais detalhes, deixa eu ver como que eu posso tentar melhorar isso. Um cliente reclamou de um produto, uma reclamação. E aí também é importante você observar padrão. Às vezes um cliente reclama de uma coisa, você ouviu, mas aquela crítica ela não se repetiu. Beleza, escuta, vê se dá para você melhorar o processo, o produto, a entrega, alguma coisa. Mas a grande questão também é quando essa crítica ela é repetitiva. Um cliente reclamou de uma determinada coisa da sua empresa, né? Passa um tempo, um outro reclama. Passa algum tempo, um outro. Opa, você tem 3 reclamações de 3 clientes diferentes, não tem nada a ver um com o outro, e os 3 estão falando a mesma coisa sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, é muito mais provável que seja um problema seu do que desses clientes. Então você tem que adorar críticas, você tem que ouvir críticas, principalmente se elas se repetem. Porque se tem um problema ali, se o cliente trouxe um problema, ou até mesmo, eu até incentivo você a pesquisar com esse cliente. Como é que foi o serviço, como é que foi o produto, você gostou, te atendeu, e aí vamos imaginar que veio uma crítica, eu não gostei disso. Aí tem ouro. Por quê? Se você não entregou muito bem esse produto, esse serviço, será que o mercado entrega? Será que esse cliente não está te dando de bandeja um problema que o mercado inteiro não está olhando? E aí, de repente, você pode desenvolver. E se você desenvolve, se você atua nessa dor desse cliente e você consegue trazer uma solução, você sai na frente. Então, as críticas, elas são extremamente importantes. Eu volto a dizer, muitas coisas que eu construí hoje nos negócios que eu tenho foi a partir de crítica. Seja o meu negócio diretamente, né? Alguma conduta que eu tive, eu melhorei, tanto para esse cliente quanto para os demais, quanto até mesmo críticas ao negócio de maneira geral. Por exemplo, eu tenho um consultório de psicologia. Eu sei críticas que as pessoas fazem a respeito da psicologia de forma ampla, não só em relação ao Fernando. Então, se eu atuo em cima disso, eu saio na frente dos meus concorrentes, os demais psicólogos. E principalmente também se é um problema específico da minha conduta. Aí eu preciso corrigir,
para sanar o problema desse cliente para não ter o mesmo problema com os demais que vão vir. Então, a partir de hoje, valorize. Pintou uma crítica na sua frente? Para. Eu sei que às vezes é difícil, porque às vezes a gente acha que está fazendo um puta de um trabalho, que a sua conduta está irretocável, você tá bem pra caramba, assim, emocionalmente, em termos de autoestima, e aí vem uma crítica, às vezes é difícil. A gente tem uma iniciativa assim não, peraí, esse cara não tem nada a ver com o que esse cara tá falando, não. A gente já vem cheio de veja bem, né? Então é difícil ouvir crítica do jeito que eu tô te falando, é um treinamento para você entender a crítica desse jeito. Mas lembre-se do que eu tô te falando nesse vídeo. Apareceu uma crítica, escuta. Você vai ver, você vai voltar aqui no comentário desse vídeo, você vai comentar para mim. Se é que você até já não tem uma história de ter ouvido uma crítica e ter mudado uma coisa muito bacana no seu negócio a partir de uma crítica. Na crítica sempre tem um ouro. E a maior parte dos empreendedores não gostam de críticas, afasta a crítica, fala que o cliente é mala, não quer ouvir, não quer trazer o olhar para ele, é mais fácil falar que não, que lá. Guarda isso que eu tô te falando. Você vai voltar aqui e vai falar no comentário para mim em algum momento, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, sei lá, que você ouviu uma crítica e você atuou na crítica e você desenvolveu um puta de um produto, um puta de um serviço a partir de uma crítica. Outra coisa que você precisa começar a fazer, no começo do vídeo eu já comecei a falar com vocês sobre isso, mas é sobre as duas perguntas: o que e como. O que e como. O que e como. Você precisa começar a internalizar esse diálogo agora na sua vida. Aconteceu um problema na sua empresa. Você está empreendendo, você está construindo um produto ou um serviço. Pintou um problema. O que aconteceu? Você precisa depurar, você precisa dissecar o que aconteceu. Depois você vai pensar: como eu me organizei? O que eu fiz? Como eu me organizei de modo que eu tive esse problema? Como eu conduzi? E aí você vai dissecando passo a passo. Eu mandei essa comunicação para esse cliente, aí ele entendeu isso, mas aí eu não fiz isso, eu fiz aquilo, e assim foi se desdobrando até que nós tivemos o problema em questão. Quando você vai depurando, você vai dissecando o que eu fiz, como eu me organizei. E lembrando, é sobre você. Lembra do que eu te falei no primeiro pilar. Não é sobre o outro. O que o cliente fez, como que ele se organizou. Não, é você. O que você fez. Embora tenha a parcela do outro, mas o que você fez frente a esse outro. Como você se organizou de modo que você teve esse problema. Porque você entende, muitas das vezes, um ponto que você precisa atuar. Então você teve um problema. Mas quando você vai fazendo essa análise processual, o que aconteceu, como que isso foi se desdobrando, o que você fez, como que você se organizou, você vai achar um ponto onde você pode fazer alguma influência e de repente até mudar os resultados que você está tendo. Então de repente você para de ter um problema a partir do momento que você muda o como você se organiza, o como você se comunica com o seu cliente, com o seu fornecedor, ou seja, com o funcionário. Esse raciocínio do que e como serve até para relacionamento amoroso. Mas o que eu fiz? Como que eu me organizei de forma que meu parceiro ou a minha parceira entendeu isso e deu esse problema e tal? Esse raciocínio processual, ele serve para tudo na nossa vida. Aqui a gente está aplicando ao empreendedorismo, que é o foco aqui do nosso canal, mas serve para tudo. Principalmente, eu retomo a dizer, as coisas que se repetem. Então você está tendo um problema repetitivo. Toda semana você está esbarrando num ponto. Toda semana, vários clientes, vários fornecedores, sei lá, estão tendo determinado problema com você. Opa! Se tem uma repetição aí é uma coisa sua. O que você faz e como você se organiza? O que você faz e como você se organiza? Tá vendo que isso aqui faz um link com o nosso primeiro comentário, que é a responsabilidade? Se eu não tenho a capacidade de me responsabilizar, como é que eu vou aplicar um raciocínio processual? Os dois se juntam. Então eu entendo o que eu faço, como que eu me organizo de forma que eu tenho determinado problema na minha empresa, no meu negócio. Isso começa a mudar um pouco como você olha, como eu brinco, o oclinho, ou seja, como que você olha essa realidade. Muda. Você para de jogar a responsabilidade fora, você para de ficar tentando achar um porquê que isso aconteceu, você para de um monte de coisa, você começa a se portar de forma mais adulta, de forma mais madura. É isso que adultos maduros fazem com o problema, eles vão depurando o problema até conseguir entender o como eles se organizam de forma que esse problema aparece. E a partir daí você tem possibilidade de conseguir dar uma solução e mudar um processo na sua entrega, no como você organiza o seu produto ou o seu serviço. Antes de eu ir para o último aspecto desse vídeo, que é extremamente importante, se você é empreendedor e você gosta de conteúdos de empreendedorismo, se inscreva aqui no meu canal, que eu posto vídeos frequentemente, sempre falando de empreendedorismo e trazendo um viés da psicologia para o empreendedorismo. Porque eu, Fernando, sou empreendedor desde os meus 15 anos de idade
e depois me formei em psicologia, sou psicólogo. Então eu consigo juntar aqui nessas discussões os saberes de vida de um empreendedor, que sou desde sempre, junto com os preceitos da psicologia. Então a gente bate tudo isso no liquidificador e sai discussões muito legais, discussões densas, sem análises superficiais das coisas. Então se inscreva aqui, seja aqui um inscrito do canal ativo, comente nos vídeos e esteja sempre presente assistindo os vídeos, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a se desenvolver. Esse último aspecto que eu quero trazer aqui para vocês tem mais a ver com a questão da construção de riqueza. Eu acho que você vai se beneficiar muito quando você parar de se ver como empreendedor e começar a se ver como um empresário. O que muda de um para o outro, né? Isso tem a ver com a minha visão. Eu nunca vi isso em livro nenhum, mas o que eu vejo? O empreendedor é aquele cara que está começando, assim como eu já tive essa fase também. Às vezes a gente tem um ímpeto de construção muito grande. Eu quero empreender, eu quero vender meu serviço, eu quero vender meu produto. É como se fosse um caçador. Né? Um caçador, a presa está ali, vai lá e caça, e vende, e faz, e entrega, e acontece. Ele é o caçador. O empresário, ele é o fazendeiro. O que é o fazendeiro? O fazendeiro ele não é tão parecido com o caçador. A renda dele, a riqueza dele não vem da caça que ele busca. O fazendeiro, ele orquestra um sistema, né, um monte de cabeça de gado, é uma plantação, daí ele tem que adubar, ele tem que fazer isso, ele tem uma visão de longo prazo, ele já está vendo o ano inteiro, quando que chove, quando que dá sol, e isso, aquilo, e as pragas, ele orquestra um sistema, e esse sistema no médio e longo prazo vai dar uma bela de uma renda para ele, né? Então, um empresário cria sistemas de negócio. O empreendedor é aquele cara caçador. E um não quer dizer que um é melhor que o outro, né? Eu não estou querendo fazer juízo de valor. Eu só estou querendo dizer que às vezes, eu falo isso porque a minha história também tem a ver com isso. Eu fui muito caçador durante muito tempo. Só que teve um momento nos meus negócios que eu percebi que só ser caçador não estava dando certo. Porque eu ia para a caça, eu fazia negócios, eu trazia dinheiro para casa, eu faturava. Só que a qualidade desse faturamento estava ruinzinha. Eu tinha muito custo, eu tinha pouca margem, eu não tinha uma análise de lucratividade, eu não analisava muito o fluxo de caixa. Então às vezes eu fazia uma puta na compra de um produto, colocava lá 5 mil reais no fornecedor. E aquele produto demorava, 6 meses, um ano para girar. Por mais que tivesse lucratividade, mas não tinha fluxo de caixa. E eu percebi que eu tinha produtos que não tinha lucratividade. Embora o fluxo de caixa fosse rápido, mas não era tão lucrativo. Então eu tive que parar de ser aquele cara caçador que pega oportunidades, que vai para cima. Opa, peraí, tem que ser mais fazendeiro aqui, igual um drone. Eu tenho que olhar o meu negócio de cima. Aí que eu comecei a depurar, usando até o próprio YouTube para estudar um pouco sobre lucratividade, fluxo de caixa, essas coisas todas aí. Se você não souber, eu recomendo que você pesquise sobre finanças, né? Analisar as finanças do negócio. Então, além de ser um empreendedor que vai lá, caça, faz, acontece, o que vai te levar para, principalmente aqui a gente está falando da construção de riqueza. Você precisa aprender a gerenciar o seu dinheiro. Então, às vezes, pode ser que, imaginando um tripé, essa perninha sua pode ser que está fraca. Às vezes você não é um bom gestor. E aí não adianta você ter um negócio que você vai lá, você traz para casa 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50, 100 mil reais. Inclusive eu lembrei de um caso agora, tem uma paciente que ela está fazendo terapia comigo, ela tem uma cafeteria, essa cafeteria fatura mais de 100 mil reais por mês, mas ela está trabalhando exatamente nesse ponto agora da gestão, porque ela percebeu que esses 100 mil reais era só um número inflado, mas que não tinha muita qualidade. E agora ela está fazendo todo um trabalho com alguns profissionais do ramo, que está ajudando ela a trazer qualidade para esse número. Então ela é um exemplo de caso, assim como aconteceu comigo também no meu negócio, tá? Eu estou falando dela, mas aconteceu comigo a mesma coisa. Então, a mentalidade aqui é, você não pode ser só um empreendedor caçador. Você precisa ser um cara fazendeiro também. Estou usando essa analogia, tá? O que é o fazendeiro? É um empresário. É o cara que cria sistemas. É o cara que faz gestão financeira. Você precisa ser um gerente do seu negócio. Não só um vendedor. Não só um operacional que vai lá e faz o negócio acontecer. Você tem que ter uma postura de um CEO. Um cara que tem uma boa noção dos números, que entende quanto custa, entende por quanto vende, qual que é a margem, quanto de desconto que você pode dar, como você pode agregar valor num produto. Por que você vende a 10, sendo que de repente você pode colocar a embalagem e vender a 14? Então, tenha essa mentalidade de CEO, de gerente. Às vezes você pode estar batendo a cabeça, os seus resultados podem estar aquém do que poderia, porque você está sendo um cara caçador e que não faz a gestão do seu negócio. Agora eu quero te deixar um convite para conhecer 2 produtos que eu tenho. O primeiro é o e-book Manual Emocional do Empreendedor. Neste e-book eu falo sobre os perfis comportamentais. Então eu dou uma bela de uma introdução para você sobre os nossos perfis comportamentais, o meu, o seu, das pessoas à nossa volta, para que você entenda qual que é o seu perfil de empreendedor.
Com base nesse perfil, quais são os padrões de comportamento que você pode ter no automático e no cotidiano, que pode estar trazendo bons resultados para você, mas alguns comportamentos que podem estar minando os resultados, né? Ou seja, você está tendo um resultado aquém do que você poderia, devido a alguns padrões de comportamentos automáticos herdados da infância. Então, o Manual Emocional do Empreendedor é esse e-book que vai te ajudar nessa autoanálise, e lá eu explico tudo sobre os perfis e te ajuda até você entender qual que é o seu perfil. A partir daí, eu dou 3 conselhos para você. Se você é o perfil A, conselhos para vida pessoal, relacionamento e negócios. Posteriormente, eu te dou 7 conselhos gerais. Eu fiz uma análise de todos os meus pacientes de consultório. O que a gente mais conversou no consultório, eu e todos os meus pacientes que são empreendedores, nos últimos 3 anos. Eu dissequei a minha agenda, eu fui olhando cada pessoa que já passou por aqui, e eu percebi a repetição de 7 conselhos que mais apareceram na terapia de maneira geral. Eu condensei esses conselhos num livro e está disponibilizado num e-book. Apesar de ser um e-book, não tem nada de inteligência artificial, a não ser, claro, a edição e a diagramação. Mas o conteúdo é tudo da minha mente, é tudo dos meus estudos e é tudo da minha prática clínica. Então, leia o livro, apenas R$ 9,90, vai te ajudar nesse seu diagnóstico e nesses conselhos para você começar a conduzir os seus negócios de uma maneira mais assertiva. O link está aqui na descrição. Conheça também a Engrenagem 10K. A Engrenagem 10K é o meu treinamento, é um curso com videoaulas, com algo em torno de 2 horas de duração, onde eu ensino você, que é profissional liberal, psicólogo, nutricionista, um fisioterapeuta, como que você pode organizar o seu negócio para que você não fique refém de redes sociais, com postagens e stories e blá blá blá, mas como é que você pode organizar uma engrenagem que funciona para você 24 horas por dia, trazendo pacientes para o seu negócio e convertendo esses pacientes, esses clientes, né, esses que inicialmente eram apenas um interessado em quem é esse profissional. A gente precisa converter esse interessado em um paciente e um cliente para o seu negócio. Então a Engrenagem 10K é o meu treinamento, é o que eu apliquei aqui no meu consultório de psicologia, que fez com que o meu consultório batesse e ultrapassasse os R$ 10.000 por mês. Tudo que eu fiz, tudo que eu faço está nesse treinamento para você aprender a desenvolver o seu negócio com preço extremamente atrativo também. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreva aqui no meu canal para muitos conteúdos de psicologia, de empreendedorismo, e deixa um comentário aqui. O que você achou desses insights que eu compartilhei com você nesse vídeo? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo